A bronca é que muitas vezes esse merge dá problema, certo? Quando é que ele dá problema e quando é que ele não dá? Esses problemas são chamados conflitos de merge. Então não tem conflito, não tem problema quando os dois desenvolvedores, ou mesmo as duas tarefas do mesmo desenvolvedor, que é o exemplo que eu estou dando, certo? Só existe eu ali, mas eu fui por um caminho e por outro caminho, né? Porque para corrigir bug e para criar uma nova feature, a mesma pessoa, mas dois caminhos diferentes. Podia ser dois desenvolvedores também. Não tem problema nenhum quando as mudanças são em arquivos diferentes. Então aqui nesse exemplo, o que é que a gente está vendo? Que a alteração do bug fix só foi mudar o arquivo amarelo que está no primeiro nível da hierarquia de diretórios. Certo? Isso foi o bug fix. Tá? Foi a única mudança feita pelo bug fix. Já o que está em master, a gente vê que a única mudança foi alterar o arquivo mais à direita, mais inferior na hierarquia de diretórios. Então mexeu em arquivos diferentes. Esse commit aí para o qual o bug fix está apontando, ele só alterou o arquivo amarelo lá do primeiro commit e botou um pouquinho de preto nele. O commit para o qual o master está apontando não mexeu nesse arquivo. Manteve intacto o lá original, certo? Ele mexeu apenas num arquivo que estava amarelo-verde e ele transformou todo em verde. Então, mexeu em arquivos diferentes não tem conflito nenhum de merge, não tem nenhum conflito de merge, certo? Tem outros tipos de conflito, né, que são chamados conflitos semânticos, dão até mais dor de cabeça do que os de merge, certo? Vocês podem olhar a minha página para ver vídeos e explicações sobre isso daí e os projetos que a gente tem sobre isso daí. Mas mudou arquivos diferentes, não tem conflito de merge e a solução é simples. O Git cria um novo commit, que é o mais à direita na figura que vocês estão vendo. O Git criou um novo commit e qual o conteúdo desse novo commit? Esse novo commit aponta para que arquivos? Ora, aponta para o verde. Se a gente seguir aí a setinha verde, vai para o outro diretório, mais à esquerda, o segundo da direita para a esquerda, né? E ele aponta para o verde e para o vermelho. Então ele vai ter o verde, o vermelho, e a gente vê que o diretório mais acima na hierarquia aponta para o preto. Então o que foi que o Git fez? Para esse novo commit, ele pegou o arquivo modificado por bugfix, pegou o arquivo modificado lá para onde master estava apontando e pegou o arquivo original, o arquivo vermelho que nem bugfix nem master mudaram. Então o merge faz isso, ele quer juntar dois branches, dois commits. Ele pega os arquivos que não foram mudados por nenhum dos dois commits, ele copia tudo do original. Copia os ponteiros, tá, pessoal? Ele não gera cópia dos arquivos, tá? E pega os arquivos que foram mudados pelos dois pais. Se eles mudaram arquivos diferentes, não tem bronca, como a gente está vendo aí, certo? Então, esse novo commit, ele vai consistir basicamente de um arquivo preto, um arquivo vermelho e o arquivo totalmente verde, tá? Que corresponde a essa configuração que eu falei para vocês, certo? Então não tem problema nenhum se os arquivos mudados são diferentes, tá? Também não tem problema nenhum se os arquivos mudados, se o arquivo mudado é o mesmo pelos dois desenvolvedores ou pelo mesmo desenvolvedor em dois branches. Pode até o arquivo mudado ser o mesmo, desde que seja em diferentes áreas do texto. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui, que é na verdade o exemplo original que a gente viu, mas eu vou detalhar ele um pouco mais, certo? O que a gente está vendo aí é
o bug fix alterou o amarelo para preto, o master alterou o amarelo para azul, certo? Se isso é em áreas diferentes do texto, por exemplo, o bug fix alterou um método lá no começo da classe, o master refatorou um código que está lá no final da classe, problema nenhum, porque estão em áreas diferentes do texto, certo? Então nesse caso daí a gente cria um novo commit, certo? Esse novo commit vai apontar para o verde e o vermelho, já que nem bug fix nem master mexeu neles, certo? E como bug fix e master, os dois mexeram no arquivo mais acima à esquerda na hierarquia de diretórios, eles vão fazer a junção dos dois. Com essa cor aí que a gente vê que tem um bocado de azul, tem um bocado de preto, tem um pouquinho de amarelo que é do original, tá? Então, porque a mudança foi em área diferente. Se a mudança for na mesma área, aí sim tem conflito, certo? Mas só que a gente precisa entender melhor o que é exatamente isso, o que é ser na mesma área, certo? Então vou dar um exemplo aqui, tá? Então olhe primeiro para esse arquivo de cima aí que tem a classe C com esse método M. Isso daí é um arquivo que estava lá no commit, que a gente chama o commit base, que é onde começou a divergência, no terceiro commit. Até o terceiro commit eles eram iguais, certo? Então aquele código que eu estou mostrando lá em cima é o código do terceiro commit, que é onde começa a divergência, é o que a gente chama commit base. Na esquerda aí a gente vê a modificação de um dos caras, vamos dizer, ou do mesmo cara, mas trabalhando numa tarefa diferente, né? Então aí a gente está vendo do lado esquerdo, vamos supor que eram 2 desenvolvedores, do lado esquerdo, desenvolvedor A, esquerda, do lado direito, desenvolvedor direita, certo? Ou, no meu caso aí, os 2 desenvolvedores, eu mesmo, mas só que do lado esquerdo eu estava trabalhando no branch bug fix, do lado direito no branch master, certo? É irrelevante esses detalhes aí, mas só para ficar mais concreto para vocês. O que importa é que num dos branches, vamos dizer aí o branch esquerdo, tá? Nesse branch esquerdo eu adicionei um método N, logo no comecinho da classe. E no branch direito eu esqueci que tinha mexido no comecinho da classe. Podia fazer uma semana que eu tinha mexido naquela classe, fiz várias coisas. Entre essa mexida na classe e essa nova mexida agora. E coloquei um método O, que também está no comecinho da classe. Isso é mais comum ocorrer quando são 2 desenvolvedores trabalhando, mas essa situação a gente vai elaborar melhor na próxima aula, tá? Na aula de hoje a gente vai focar nessa situação, mas as situações são equivalentes, tá? Então, adicionou o método O no mesmo comecinho. Quando dá o git merge, como mexeu no mesmo arquivo, em versões diferentes do mesmo arquivo, esse comando git merge tenta ver onde as mudanças foram feitas, quem mudou o que e em que áreas do código. Como a mudança aí foi exatamente na mesma área, ou seja, logo no comecinho da classe, logo após a declaração da classe, o git merge reporta um conflito e usa esses marcadores aí, ó, -ok, igual e maior-que, para dizer que ele, git merge, não sabe o que fazer. Porque em potencial pediram para ele para adicionar N logo após classe C e outro alguém, ou mesmo alguém trabalhando em outra tarefa, pediu para adicionar O logo após o classe C. E aí, quem é que o git merge vai adicionar? Vai descartar os dois? Vai só pegar um deles? Ou vai juntar os dois? Mas se for juntar os dois, quem coloca primeiro, N ou O? Então não é claro, é ambíguo. Então isso é o que gera o conflito de merge. Então, ao invés da ferramenta criar um novo commit de merge e um arquivo que tem as mudanças dos dois, ele fica na dúvida
não cria o commit de merge e gera um arquivo que não é um arquivo válido na linguagem de programação. Se a linguagem de programação é TypeScript, Java, por exemplo, isso que está aqui com esses marcadores -q igual maior que, isso não compila. Que é para obrigar o desenvolvedor ou o integrador de código, às vezes é a mesma pessoa que fez as duas classes a quem vai integrar, às vezes foram feitos por dois desenvolvedores e é um terceiro que vai integrar, certo? Então esses marcadores de conflito, eles sinalizam exatamente que houve um problema logo antes do método M, logo depois da classe C, da linha classe C. E o problema é que um dos branches queria colocar N e o outro branch queria colocar O. Então isso é o que caracteriza o conflito, certo? E foi na mesma área porque foi logo após classe C e logo antes da declaração de M. Então isso é o que caracteriza a mesma área de código, certo? Então dá conflito nessa situação. Então é interessante trabalhar em branch justamente para não atrapalhar o outro, um desenvolvedor não atrapalhar o outro, ou uma tarefa minha não atrapalhar a outra, certo? Mas eventualmente a gente tem que juntar, e quando a gente vai juntar as mudanças, pode haver esses conflitos, certo? Então tem uma vantagem, mas tem um preço aí, então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Então, se as mudanças forem na mesma área, dá conflito, certo? Se forem em áreas diferentes, não dá conflito. E o que é que caracteriza uma área? É essa ideia de separador. É uma linha de código qualquer, pode inclusive ser uma linha em branco, que acima dela as mudanças foram feitas por left, pela esquerda, abaixo dela as mudanças foram feitas pela direita. Então isso é um separador. Então eu, desenvolvedor, posso ter até mudado 3 áreas do código, mas eu tenho que ter certeza que as outras áreas mudadas pelo outro desenvolvedor estão separadas da minha. Então tem que ter pelo menos uma linha aí separando. Então, aqui a gente tem um exemplo, quase o mesmo exemplo, tá? Mas agora o desenvolvedor da esquerda aí, ou o branch da esquerda, adicionou N antes de M. O desenvolvedor da direita adicionou O depois de M. Então esse M, as 3 linhas de M aí, poderia ser só uma, mas as 3 linhas de M estão funcionando como um separador. Eu consigo usar essas 3 linhas de M para separar e dizer, olha, dali para cima foi a mudança da esquerda, dali para baixo foi a mudança da direita. Então as mudanças não conflitam. E realmente o Git Merge consegue juntar o código obtendo esse arquivo aí que vocês estão vendo mais abaixo, certo? Onde essas 3 linhas do M foram usadas como um separador, certo? E aí o Merge consegue integrar as mudanças mesmo elas tendo sido feitas no mesmo arquivo.